Fala aí galera, estamos de volta com mais uma videoaula do Digital Cursos. Eu sou o Thiago Luiz e nessa sexta videoaula que nós vamos apresentar hoje, nós falaremos sobre dois conteúdos muito importantes. O primeiro conteúdo será sobre a utilização do Google Maps no site, né? São aqueles mapas que nós colocamos para levar a pessoa que está vendo o site até o escritório, local que o cliente, local em que o dono do site está disponibilizando aquele serviço. E outro conteúdo muito interessante que nós vamos falar hoje, que sempre foi um problema muito sério, digamos que uma grande dor de cabeça para todos que trabalham com criação de site, é o formulário de contatos que a gente tem que ficar fazendo em PHP, né? Algumas pessoas utilizam outros tipos de bancos de dados e são linguagens de programação um pouco complexas e chatas de se trabalhar. E o Muse ele já tem esse formulário prontinho pra gente e vamos conhecer hoje ele também, ok? Então aqui abrindo o Muse, lá na página que você, na pasta que você tem, que você baixou lá na videoaula número 1, você consegue abrir. E temos aqui o nosso site que nós já estamos construindo no decorrer das videoaulas. Eu vou abri-lo diretamente pelo Muse aqui no Open a Recent Site. Se você não tem esse recurso, né, esse documento, esse site, você pode ir lá na primeira videoaula e pegar baixando no link que eu disponibilizei. Esse link ainda está ativo, ok? Pela janela Contatos, né? A primeira coisa que nós vamos fazer aqui em Contatos será na aba Social. Lá embaixo na opção Google Maps nós vamos arrastar, né, essa opção para a nossa página. E a primeira coisa interessante que eu precisava fazer antigamente no Google Maps era colocar no tamanho editável para conseguir pegar um código já com o tamanho. Hoje eu não preciso mais fazer isso. Eu tenho aqui, ó, a disponibilidade de fazer flexivelmente, ou pelo painel Transform eu coloco 500 por 500, sei lá, ou por 400, não precisa ser proporcional, e meu mapa vai ficar aqui, do tamanho que eu quiser. Um outro recurso interessante aqui no menu, né, do Google Maps, é que o endereço dele eu digito aqui em Address, ó, Realengo, Rio de Janeiro, Janeiro, Brasil. Dei Enter, ele vai me levar exatamente para o endereço. Tudo bem? Esperando aqui carregar, ele vai me levar exatamente para o endereço. Mesmo que você não esteja vendo aqui ainda, né, porque não carregou, você já vê que aqui, ó, Realengo, Rio de Janeiro, já apareceu, ok? Eu vou atualizar a página daqui a pouco e você vai poder ver no navegador. Road Map, né, são os tipos de... É um dos tipos de mapa que nós temos no Map Kind. Eu posso colocar Hybrid, ou eu posso colocar Satellite, ou colocar Terrain. Eu sempre costumo deixar, né, no Road Map. Ok. Zoom Level. Nós também podemos utilizar aqui a proximidade do ponto. Ok? Para ficar mais fácil. Ele fica mais próximo do ponto que eu foquei, que é o bairro Realengo, é claro. Se eu colocar 12, ele fica mais distante. E assim sucessivamente. Algo que eu posso colocar nesse mapa, deixa eu colocar, já tá Road Map, tudo certinho, ele depois vai atualizar aqui. Eu posso criar aqui por cima dele, né, com a ferramenta retângulo. Posso criar um quadrado, né? Eu vou tirar o preenchimento dele. E o contorno eu até vou deixar preto, porque combina com o site. Eu posso criar um contorno para ele. Eu costumo criar um contorno com 10, por exemplo. E aqui em Stroke, você tá vendo? Você coloca, eu coloco, né, geralmente para fora, para não ficar em cima do mapa. Ele vai criar o contorno para fora. Você observa que ele ficou um pouco grandinho, não tem problema. Com a ferramenta de seleção nós vamos selecionar o mapa e descê-lo, ok? Então aqui já está o nosso mapa. Se nós formos ver na área de trabalho aqui, ó, deixar carregar, podemos ver aqui já no nosso site, na página de contatos, o nosso mapa.
Porém, ainda tem um erro, que eu mantive esse erro para que nós ficássemos mais atentos. Como eu criei um objeto, né, por cima do mapa, mesmo aqui sendo transparente, eu não consigo movimentar o mapa, porque tem um objeto por cima dele. Então, vindo aqui no meu objeto, que é esse quadrado, né, o que eu tenho que fazer para que eu consiga movimentar o mapa? Eu preciso, primeiramente, com o objeto selecionado, clicar com o botão direito em Arrange, Send to Back. Agora sim, se eu vier aqui, ó, eu consigo visualizar e movimentar o objeto, ok? Temos que estar sempre cientes na hora de criar um objeto, né? Porque infelizmente não podemos colocar uma borda no próprio mapa. Então a gente teria, por lógica, que criar esse objeto por cima. E a gente esquece de passar ele para trás e depois ver o defeito de, nossa, eu não estou conseguindo mexer o mapa, mas por quê? Exatamente por isso, ele tem que ser passado para trás, ok? Um dos motivos de eu colocar a borda para ficar para fora. Porque se ela ficasse no meio, observe só, ela ficaria para dentro e como ela está para trás, ela não apareceria. Então, colocando ela para fora, por lógica, ela aparece por completo, ok? Bem, a segunda etapa vamos falar já para finalizar a aula sobre formulários. Uma grande dor de cabeça que a gente tem tido. E eu vou te mostrar sobre 2 formulários na aula de hoje. O primeiro formulário fica no painel Widget Library e é muito fácil de trabalhar com ele. Aqui em Forms eu tenho o Simple Contact e o Detail Contact. Independente do que eu utilize, o Detail Contact ele só vai vir com contatos mais detalhados. Mas se eu pegar o Simple Contact e quiser colocar esses contatos, eu também posso. Mas para evitar perda de tempo, a gente já tem o Detail Contact com vários tipos de números, né? E-mail, entre outros itens importantes. Eu vou selecionar o Simple Contact mesmo. E vou arrastá-lo para a área de trabalho. Fechar um pouco aqui o objeto. E vou colocar aqui. Opa! Objeto. Sendo que para editá-lo é muito fácil. Você pode observar que selecionando eu seleciono o objeto por completo. E assim como eu fazia com menus, que vocês tiveram uma aula sobre, né, e com slides, a mesma coisa é o formulário. Selecionei tudo, selecionei o formulário por completo. Mais um clique, eu seleciono o item que eu selecionar por cima, né, clicar por cima. Vou passar para baixo o botão. Vou clicar agora aqui, selecionei o campo de mensagem. Por que eu fiz isso, né? Porque aqui vai entrar outro campo, né? Ou mais de um. Vou selecionar o menu, vou selecionar o formulário. Selecionando essa área em azul, eu vou clicar mais Single Line Text. E eu posso colocar um Custom Field, né? Uma área personalizável. Vou selecioná-la e vou arrastá-la para cima da mensagem. Com a ferramenta de texto selecionada, vou colocar aqui serviço ou serviços. Digite aqui o tipo de serviço. Ok. Vou utilizar a ferramenta seleção. Vou pressionar o ESC mais uma vez, né? A segunda vez o ESC, para voltar para a seleção completa. O ESC ele retrocede uma seleção sempre. Selecionando o objeto, vou colocar Cell Phone Number e vou arrastá-lo lá para cima. ESC novamente. Home Phone Number. Vou arrastá-lo para cá. É claro que depois eu vou moldar da maneira que eu achar mais útil. Mas o tipo de seleção que nós fazemos no formulário é o mesmo tipo de seleção que nós fazemos em qualquer outro objeto que nós criamos em composição, né? Slides ou menus, é a mesma coisa, tem que ter um pouco de cuidado. Uma dica que eu sempre deixo é o seguinte: cliquei e selecionei tudo. Dei mais um clique, selecionei
a área do formulário. Se eu clicar mais uma vez, eu vou selecionar só uma área específica dessa parte do formulário. Se eu quiser voltar, né, para a seleção completa dele, eu não preciso clicar fora e fazer todo o processo de novo como eu fiz agora. Ok? Olha só que simples, é só da ESC que eu vou voltar para uma seleção anterior, digamos assim. Ok? Uma tarefa que você vai ter que fazer é colocar tudo em português, isso é um padrão, eu não vou fazer aqui. Mas só para constar uma coisa que eu posso fazer também. Vou selecionar o formulário e aqui na ferramenta, né, no painel tipo, né, painel text, vou colocar Advanced Pro Lite. E todas as fontes mudaram para Advanced Pro Lite. Ok? É um ponto legal. Algo que eu gostaria de fazer também, que eu acho bem bonito. Vou selecionar o formulário e vou selecionar a área de texto, né? Selecionei. Eu vou dizer que no modo normal dele, ele vai ficar preto, sem contorno, com a letra branca. Vou dizer que no empty vai ficar preto, com a letra branca. E em todos sucessivamente, né? Vou tirar o contorno aqui, vou conferir um por um. Vou tirar tudo certinho. A única coisa que eu vou fazer diferente nele é no rollover. Ok? No rollover, eu vou selecionar aqui em Effects, vou deixar a transparência dele, né? Ok? A opacidade em 50%. Ok? Você já pode observar, se nós viermos em Preview, um toquezinho diferente nele. Tá vendo? Quando eu passo o mouse em cima, ele muda. Vou em Design. Algumas coisas eu corrigiria. Eu viria aqui, ó. E, por exemplo, eu tiraria esse texto em itálico que tem aqui deles. É uma escolha sua. Por normal, o formulário já mantém o texto em itálico. Eu não gosto. Fica mais bonito sem estar em itálico. Vamos ver se eu já removi de todos aqui, ó. Sem estar em itálico, ao passar o mouse em cima, ok, eu criei um efeitozinho, um efeito qualquer. E esse efeito, se você observar isso que é interessante, foi criado da mesma maneira que eu crio o efeito para menu, que eu crio o efeito para slide, sempre trabalhando aonde? Com o painel de controle lá de cima, aonde com o objeto selecionado eu tenho aqui os estados do objeto. Aqui é um pouco diferente do menu, é claro, porque eu tenho o objeto que está em foco, eu tenho quando eu passo o mouse em cima, eu tenho de erro quando eu não digito aquilo que o campo de texto pede, mas para você observar como o próprio Muse já é auto-personalizável, né? Quando eu digo auto-personalizável, você não precisa ficar tendo muito trabalho para fazer a personalização. Você seleciona e você simplesmente vai fazer a troca de cor, a troca de tipografia. Então olha que interessante, a gente pode chegar aqui e falar assim: quer saber? Não gostei dessa fonte, e você vai trocá-la. Isso é muito interessante que esse formulário possui. Então, feito aqui está o formulário. Se eu quiser editar o botão Submit, é a mesma coisa, ó. Selecionei o formulário, selecionei o botão, posso dizer que ele vai ficar preto com um enviar. O enviar eu vou colocar em Viga, que é uma tipografia diferente, ok? E aqui está nosso formulário normal. Rollover, é claro, eu vou ter que trocar a cor dele, tem que ter cuidado sempre observar se está igual em todos eles. Ele tem essa mania de às vezes não trocar. Tirar contorno. E pronto, aqui está, ok? Agora eu preciso saber para onde vai esse e-mail. Vou selecioná-lo e aqui no botão azul, qual o nome do contato? Fale conosco, é o nome deste formulário. Enviar para onde? Aqui é o e-mail do Digital Cursos, eu vou colocar o meu e-mail pessoal, contato@tiagoluizrs.com.br.
gmail.com, ok? E-mail to, botei contato, opa, errei aqui, ó, contato @thiagoluizrs.com, ou seja, esse formulário aqui vai ser enviado para esse e-mail. Após ter sido enviado, para onde que ele vai? O que vai acontecer com o usuário dessa página depois que ele me enviou o formulário? Ah, Thiago, ele vai para a página home, ou seja, depois que enviar esse formulário, né, clicou em submit, você vai ser direcionado para a página home ou para qualquer outra página que eu queira aqui, ó, ou até para uma página específica se eu digitar aqui www.google.com, ok? E ele vai ser direcionado para o google.com após ele me enviar o e-mail. Então ele pode ir para onde você quiser. Isso é muito interessante que nós temos também. E nunca esquecendo do Edit Together, que é aquela questão, se ele está selecionado, tudo vai ser alterado junto. Se eu removo, eu vou ter que fazer área de texto por área de texto específica, ok? É um formulário de fácil acesso, ok? Para trocar o submit é só vir com a ferramenta tipografia, enviar e pronto. Aqui está o seu formulário prontinho. Aí é questão de você personalizar da maneira que for mais acessível a você também, ok? Não tem muita dificuldade. Esse é o tipo de formulário. Ele só vai pegar após a hospedagem do site, que será, sem ser a nossa próxima aula, a 8ª aula, né? Será a última aula e falará sobre hospedagem, tá bom? Então, para o formulário do Muse, do Muse pegar, você vai ter que ter o formulário e o site hospedado. Então, só para você saber, porque no começo, quando eu dominava o Muse ainda no início, eu pensei que esse formulário não estava pegando por algum erro meu, mas não, é porque eu não tinha hospedado o site. É preciso que o site esteja hospedado, ok? Um segundo tipo de formulário que você pode fazer, eu não vou falar a fundo dele, mas eu quero deixar os endereços, é o tipo de formulário do UFU. Eu tenho até que lembrar como se escreve aqui, que eu já não uso há muito tempo, exatamente porque eu prefiro os formulários do Muse. E o JotForm. Então aqui tem o UFU, que é um tipo de formulário online, você pode fazer uma conta gratuita. E tem o JotForms, que é a mesma coisa. São dois sites onde você cria formulários. Algo que faz falta, né, às vezes, é aquele painel, né, aquele menu drop-down, tipo assim. Selecione o tipo de serviço, aí você vai colocar lá designer gráfico, web designer e developer. Você quer que o cara selecione e não que ele escreva qual é o serviço que ele quer. Você já quer impor quais são os serviços que você tem, quer que ele selecione um deles. Infelizmente esse menu drop-down de selecionar o Muse ainda não tem. Então para você fazer, você teria que utilizar o UFU ou o JotForm. Eu antigamente utilizava o UFU. Já como dica, é claro, quando você entra no UFU, na verdade já vou logar com o meu. Logo que eu logar, vou dar uma cortada no vídeo bem rápida. Logando, eu vou voltar aqui, ok, galera? Bem, voltei. Já estou aqui logado no UFU. E bem rapidamente vou fazer aqui um Create New Form, né? Vou colocar aqui o nome do formulário. Vou colocar teste. Description, né? Descrição desse formulário, ok? Language, né? Language. Eu coloco português, Brasil. É a única coisa que eu mexo. E o Confirmation Option, que é tipo assim, obrigado. Em breve entraremos em contato. Nada demais. Ok? Por enquanto. Se você quer Captcha ou não. Capture, Never ou Always Show. Auto, que é o automaticamente, né? Que é o que eu recomendo. Porque que é o sempre e nunca, né? Eu prefiro
colocar automático que ele vai detectar quando precisa. ADD Field, Single Text, pode colocar um single text e você, né, adicionar o título, se você quer que ele seja pequeno, médio e largo, né, eu coloco médio, e o tipo de campo é para nome, é para data, né, já tem tudo aqui. E para remover esse campo, você clica em menos. Eu geralmente já vejo que aqui, ó, tem vários já prontos, que é a mesma coisa que esse, mas já pronto, ó. Name, já tá aqui. Address, se você quiser, fica muito grande no caso para mim, então eu vou colocar e-mail, fone, ok? E aquilo que eu falei do drop down, que é algo que não tem na opção do Muse, aqui ó, para os serviços, né? E o telefone você tem que ter cuidado, coloca internacional, senão ele vai ficar americano, tem que ter esse cuidado também, tá bom? E field label, você pode trocar para telefone, por aí vai. Pode colocar aqui, por exemplo, ó, deixa eu achar parágrafo, deixe-nos uma mensagem, e aqui está feito o seu formulário. Eu acredito que você em casa consegue olhar esse UFU ou Jotform, que eu não vou citá-lo hoje por causa do tempo, e consegue aprender um pouquinho mais sobre ele, que ele é muito fácil. Save form, ok? Setup e-mail notification, você tem que colocar para onde que ele vai. contato@thiagoluizrs.com. No reply to, eu prefiro que você deixe, porque aí a pessoa não vai ficar te respondendo, ok? Porque senão ela vai tentar ficar te respondendo. Quando você bota no reply to, ela não vai ficar te respondendo, ok? No reply to fica bem melhor. Aqui te explica um pouco melhor sobre. Save, bom, já está salvo. Você vai lá para Forms. Aqui vai estar o objeto, né, que você criou. Você vai em Code. E lá em Code, eu venho aqui pelo Embed Code. No Embed Code eu pego esse código iframe version. Seleciono ele, Ctrl C. E lá no Muse, vou colocar aqui embaixo só para você ver. Eu dou Ctrl V. E o objeto fica aqui, ó. Opa. Vou colocar aqui só para você ver, depois eu vou apagar, esse não é o formulário que eu quero usar. Ok. Você já está vendo aqui. Se você for ver no próprio navegador, em contatos, temos aqui o nosso contato. Vou enviar. Ficou vermelho exatamente porque a gente não tem um servidor para onde enviar. E aqui embaixo, ele já está pegando, é claro, temos um que pega esse drop down, que faz falta às vezes no Muse, né? Caso você queira. Ok. Eu vou apagar esse aqui. Vou dar um Ctrl S para salvar o nosso projeto. E essa é a nossa 6ª aula de Adobe Muse, resolvendo um grande problema, uma grande dor de cabeça, que são formulários de contato. Eu espero que vocês estejam gostando das nossas videoaulas, apesar de elas estarem compridas, né, 20 minutos de aula. Foi o que eu explico todas as aulas. São aulas bem conceituais e que te ensinam a fazer não somente esse site que você está fazendo conosco, mas a fazer qualquer outro site lá na frente. Bem, não esqueçam de dar o nosso likezinho no final do vídeo, ok? Curtam a nossa página do Facebook, tá bom? Que é DG Cursos 2014. Também peço a vocês que se inscrevam no canal. Peço a vocês também que me adicionem na rede social. Meu Facebook pessoal é Thiago Luiz da Silva, tá bom? Você pode me adicionar. Espero que vocês estejam gostando. Estou muito feliz de dar essas aulas para vocês. E dizer, é claro, que faltam 2 aulas para nós começarmos uma nova trajetória com outro programa muito legal, que será o Adobe Edge Animate ou o Adobe Dreamweaver. Eu ainda estou vendo. Espero também que vocês possam votar, né? Mandem-me e-mails para contato@thiagoluizrs.com.
para eu poder decidir se vou dar Dreamweaver ou Ed. As duas aulas já estão prontas, mas vamos ver o que vocês querem, qual é a necessidade que vocês têm atualmente. Fiquem com Deus e até a próxima.